Olá. O mundo pode ser visto como um caos ou como uma ordem cósmica maravilhosa que segue fielmente uma lei da justiça e da harmonia. Se uma pessoa enxerga o mundo como um caos, essa pessoa pode facilmente se justificar na tendência de produzir caos, de fazer confusão, de desobedecer à lei, de criar causas para os outros resolverem, sem saber que as causas que cada pessoa coloca em movimento vão voltar na forma de resultados para essa própria pessoa, muitas vezes com juros e correção monetária. Então, a ética das pessoas depende em grande parte de se elas veem o mundo como regido por uma lei boa e justa e universal, ou regido por lei alguma. Para um universo sem lei, é claro que os egocêntricos se justificam no seu comportamento sem lei. É interessante o fato de que a teosofia clássica de Helena Blavatsky foi antecipada em muitos dos seus elementos de algumas décadas por um brasileiro chamado Marquês de Maricá, que hoje nós podemos ler através das suas máximas, que são mais de 4.000 máximas. O livro de máximas do Marquês está disponível nos websites da Loja Independente de Teosofistas. E o Marquês de Maricá, na máxima 1881, elas são todas numeradas, diz o seguinte: ordem maravilhosa com aparências de desordem, eis a solução completa do grande enigma desse mundo. Ou seja, o grande mistério da vida é perceber a ordem. E a ordem está disfarçada de desordem. Uma ordem maravilhosa com aparências de desordem. Eis a solução completa do grande enigma desse mundo ou da vida. E alguns anos depois, mais de 2 décadas depois, o Marquês de Maricá foi ampliado sem que Helena Blavatsky seguramente soubesse, foi ampliado por Helena Blavatsky. E ela escreveu em Easy Sem Véu, na edição brasileira, está no volume 1, página 76, acho que metade inferior. Diz ela: o universo é a combinação de milhares de elementos e, no entanto, é a expressão de um só espírito, um caos para os sentidos, um cosmos para a razão. Então, Marquês, ordem maravilhosa com aparência de desordem. Blavatsky, um caos para os sentidos, um cosmo para a razão. Daí nós podemos deduzir uma coisa pouco elogiosa para os egoístas e os egocêntricos que se acham muito espertos. O universo é um caos para os tolos. E é um caos, é um cosmos, é uma ordem harmoniosa, regida pela lei do bem, a lei da verdade, para as pessoas que têm um mínimo de inteligência espiritual, que têm um contato básico com o seu coração. Lembrando que o tolo de hoje é o sábio de amanhã. Que o tolo de hoje tem toda a oportunidade e tende naturalmente a redescobrir a bondade e a lei no seu próprio coração. Lembrando também que todos nós temos um pouco de tolo e às vezes um muito de tolo em nós. Assim que ninguém não é prudente que ninguém ria da tolice alheia antes de vencer a sua própria. E todo aquele que vence a sua própria tolice, ou mesmo que luta contra ela, vê que não há motivos para rir
da tolice alheia. Se nós vemos o universo como efetivamente ele é, regido pela lei, não só no plano físico, das leis materiais do universo, mas também pelas leis morais do universo, pela lei do karma, pela lei da causa e do efeito. Causa e efeito que opera como lei em todos os níveis de consciência, no espiritual, no moral, no emocional, no intelectual, no vital e etc. Se nós reconhecemos isso, então nós passamos a ser responsáveis pelo que nós fazemos, passamos a plantar o melhor para nós e, inevitavelmente, também para os outros, já que não estamos separados dos outros. E então, dessa percepção da ordem, surge o progresso. De maneira que o lema ordem e progresso, ou cosmos e progresso, que está ao lado de várias estrelas na bandeira do Brasil, faz todo sentido, não só para o Brasil, mas para o mundo lusófono em geral. Ordem não é uma coisa que precisa ser imposta. Às vezes pode ter que ser imposta do ponto de vista de curto prazo. Até às vezes é indispensável impor a ordem do ponto de vista de curto prazo num país. Mas a ordem precisa ser, sobretudo, percebida no aspecto profundo da vida, de maneira que a ordem venha de dentro para fora, num país, assim como em qualquer alma humana. A alma tem níveis profundos de onde surge constantemente a energia da ordem e do progresso. O progresso não deve e não pode ser cego. Ele necessita de ordem para saber onde vai. Ordem e progresso é uma boa ideia para todo caminhante do caminho espiritual. E eu acho que é uma boa ideia para todo país que deseja o bem.